sozinho. Goe aê aê, goe aê aê, goe aê. Como senzala, senza rosca munguele, catula amor. Como senzala, senza rosca munguele, aê encos. Como senzala, senza rosca munguele, catula amor. Como senzala, senza rosca munguele, aê encos. Roxmo Taledi tem o nome civil de Daniele Sanches, assistente social, trabalha hoje na assessoria parlamentar, na temática de igualdade racial e povos e comunidades tradicionais de matriz africana. Sou iniciada no Candomblé de Angola, filha de Tatumbuza Tala, da Tumbinzojimana de Azambi. Sou Makota Matona na casa. Sou sonhadora, sou filha de Nkosi com Matamba. Sou tanta coisa. Ser Makota é ser mãe, né? Makota significa, na verdade, Makota é o plural de Dicota. E Dicota, né? Cota significa mais velho. Então significa mais velha. E significa que você cuida, né? Que você tá ali para cuidar, para dar amparo, para dar colo quando for preciso, para vestir um inquice, para dançar com inquice na sala. Mas para além disso, ser Makota também é ser cuidadosa, é ser amorosa, mas nem sempre, às vezes ser rígida, cuidar e ser cuidada, é ser mãe e ser filha, é você conseguir perceber a grandeza do ser, perceber que às vezes as pessoas vão precisar de você e nem sempre você vai poder ajudar, mas é ser apoio, né? Ser Makota é ser apoio. E é isso. Bem, antes de chegar no Candomblé, eu passei por diversas religiões, né? Assim como todo mundo, desde pequeno, a gente é ensinado que Candomblé é macumba, que Candomblé não é bom, né? Que tudo que se refere a coisa de preto é uma coisa ruim, pejorativa. E aí eu fui para a igreja católica, mas nunca fiz primeira comunhão, nem nada disso. Mas frequentava, e as missas por uma questão de convenção, né? Convenção social. Depois eu fui para a igreja evangélica, né? Nos anos 2000, a gente teve o boom, né, da igreja, do cristianismo, dos protestantes no Brasil. E eu fui para a igreja evangélica, fiquei muito tempo na igreja universal, depois fui para a igreja presbiteriana e fiquei algum tempo, né? Mas sempre frequentava, assim, na verdade o Candomblé eu sempre via nas festas, por exemplo, de Cosme e Damião, né? Tinha um terreiro perto de casa que eu sempre ia pegar balinha, o caminhão de Tati que passava, jogava balinha, então assim, era uma coisa que era mais comum, né? Apesar de ter esse secretismo com a igreja católica, quem de fato fazia promessa e distribuía doces eram pessoas que de alguma forma estavam ligadas a Umbanda ou Candomblé. E na verdade o Candomblé eu comecei aí quando eu já tinha ido em algumas festas, né? Mas para frequentar, eu comecei a frequentar mais ou menos em 2009. 2008, 2009 eu comecei a frequentar. Eu ia só nas saídas e sempre na mesma casa. Eu nunca, assim, já fui em alguns os terreiros de Queto, de Jeju, mas sempre frequentava Angola, né? Então, quando meu pai se iniciou, eu fui para a saída e aí... E sempre vinha todos os anos. Eu não morava em Brasília e todos os anos eu vinha e sempre ia, tanto para as obrigações dele quanto para as iniciações
lá da casa. E quando foi em 2011, eu já estava prestes para voltar para Brasília, né? E eu vim, tipo, ia ter uma festa de Exu e Pombagira na casa. E era a festa de encerramento, porque logo em seguida meu sacerdote ia dar os 14 anos dele. E eu vim para essa festa e de ônibus, 3 dias na estrada, cheguei aqui na sexta-feira e no sábado fui para lá. Então foi a primeira vez que eu passei horas na roça, né? Que eu tomei banho de folhas, que eu fiz tudo isso, porque antes eu saía para saída pública, né? Não participava dos ritos e tudo mais. E aí, nessa festa, o Exu dele, eu estava sentada na assistência e o Exu dele passou, me cumprimentou, estava muito nervosa, porque assim, apesar de ter ido em algumas festas, fazia muito tempo que eu não acompanhava de perto uma casa de candomblé ou de umbanda. E aí o Exu passou, estava de saia e blusa branca só, e ele falou, bota um pano da cabeça e um pano da costa e vem me ajudar a servir os Exus. Aí eu fui para servir os Exus e Pombagiras, muito nervosa, até brinco que eu virei bartender de Exu naquela noite, né? Assim, nervosa, sem saber o que entregar para as pessoas, para as entidades, sem saber muito bem o nome das entidades, ficava meio perdida, mas no fim das contas a festa começou 9 horas, terminou 5 e deu tudo certo. E aí, isso foi em novembro, quando foi em dezembro eu vim para os 21 anos dele. E nesses 21 anos, eu estava na fila para cumprimentar o Mutalambô, né, Mutaco Lamburungunzo, que é o inquice dele. E Mutaco Lamburungunzo me botou do lado da cadeira dele e me deixou lá. E eu fiquei assim, congelada, né? Aí eu lembro que as pessoas falavam assim, fica aí, ele pediu para ficar aí, e aí esperou uma outra pessoa chegar, que é minha irmã de barco, né, de vida de trajetória, que é a Menta Lala, que também é macota, e aí colocou ela também ali. E nesse dia a gente foi suspensa, né? Fomos apontadas como macota e ficamos na casa, isso foi em 2011, até 2013, quando eu fui confirmada, né, como macota de Mutaco Lamburungunzo, né, que me deu o cargo de macota matona, que é um cargo de roncó e que tem a ver com a iniciação, né, dos musenzas e dos demais cargos. Então, desde então, eu estou no candomblé, né, eu já tenho 6 anos de iniciada, né, foi um processo também de me reencontrar, de reconhecer minha negritude, de reconhecer minha ancestralidade. Sou feliz no candomblé de Angola. Eu não tenho a perspectiva de mudar de água, de sair da onde eu fui iniciada, né? Eu entendo que tenha problemas em qualquer casa, qualquer possibilidade de convivência, ela vai trazer conflitos, e conflito é natural e é saudável, né? Serve pra gente crescer como pessoa. Eu reconheço que a gente ainda é muito criminalizado, a gente ainda é muito atacado enquanto povo de comunidade tradicional, mas eu não tenho não existe a menor possibilidade de eu sair da religião que eu estou. Porque para além de ser uma questão religiosa, ela é uma questão de ancestralidade, é uma questão de me reconectar com o meu povo, com a minha história, com a minha ancestralidade, com o processo de escravização no Brasil, de reconhecer as minhas origens africanas. Então, entrar no candomblé foi só um processo de crescimento, né? Eu sempre digo que eu aprendi mais, estando no candomblé, aprendi mais sobre amor, sobre cuidado, sobre responsabilidade, sobre afeto no candomblé do que nas outras religiões que eu passei. Bem, como eu disse, quando eu estava falando sobre o candomblé, né, como eu conheci o candomblé, eu não tive, anteriormente, eu não tive tanta vivência de Undumbe na roça. Primeiro porque eu morava fora, né, e apesar de me considerar da casa, de sempre ir em saídas, em festas,
e tudo mais, mas eu nunca tive essa experiência. A primeira vez que eu fui pro terreiro, que eu passei mais de... para além da festa, que eu dormi no espaço, no terreiro, foi quando, na festa de Exu e Pombagira, né, que eu mais ou menos, que eu já me colocaram para desenvolver atividades que eram ditas de um cargo dentro do candomblé. Né? E aí, quando eu fui suspensa à Macota, foi aí que isso gerou em mim e construiu em mim a possibilidade, né, e a responsabilidade de estar no terreiro. Então, eu fui em Dumbe sendo cargo apontado. Né? E aí, todo o tempo, apesar de que na minha casa o fato de ser apontada não me colocava numa posição diferente dos demais indumbes, né? Então, assim, a vivência que eu tive enquanto indumbe foi de um indumbe que havia sido apontada como um cargo do inquice da casa. Mas isso não me diferenciou no aspecto de vivenciar esse aprendizado que o indumbe vivencia, né? Indumbe significa noivo, né? Então, assim, esse noivado, né? Com o sagrado. Então, assim, eu tive a possibilidade de vivenciar esse noivado de forma plena, né? E construindo coletivamente. Na época que eu fui suspensa, na minha casa não tinha muita gente confirmada. Então, assim, a maioria das pessoas, elas ainda eram indumbes também, né? Assim, eu acho que eu sou o 6º barco da casa, contando com as pessoas, né? Com todo mundo que já havia iniciado. E nesses barcos, geralmente, se iniciavam 1, 2 pessoas. Não tinha muita gente iniciada. Então, assim, tinha no máximo 10 pessoas iniciadas. E então, isso foi muito importante para mim. Né, de vivenciar e aprender, porque também quem havia sido iniciado tinha pouco tempo, então a gente aprendia junto, coletivamente, né? Então, quando eu falo desse processo de indumbe, eu falo que foi um processo de vivência, e foi um processo gostoso, né, de responsabilidade, mas quando eu fui confirmada, eu vi que essa responsabilidade cresceu, né? Não só com a casa, mas a responsabilidade também com o outro, do cuidado, que já tinha, né, mas ele se intensifica com a confirmação de cargo. Né, porque quando a gente é apontado, isso não significa que você não é rodante, né, que você não incorpora. Significa que você tem uma responsabilidade naquela casa. E no momento que eu fui recolher, eu poderia ser um cargo apontado, mas eu poderia ser uma pessoa rodante. Então, isso... fez eu entender também todo esse processo, né? E quando a gente fala que a gente nasce em pé, não é porque a gente é melhor ou pior do que ninguém, né? A gente nasce em pé porque outras pessoas que vão nascer, que ainda vão ter que caminhar para chegar até essa saída de pé, sem pagar muzenza, né? Vão precisar de cuidados. Então, esse ser indumbe, ser cargo, ele é um processo de construção da responsabilidade. Bem, eu acho que tem algumas coisas que a gente precisa pontuar no candomblé, né? E é importante a gente trazer isso, porque o candomblé é uma religião matriarcal. Sendo ele uma religião matriarcal, a gente precisa conceber e perceber qual a importância da mulher nesse espaço, né? É claro que não dá para dizer que só o fato de ser mulher já ter uma dificuldade no espaço de terreiro, porque a gente ainda tem, que está para além do inquice, do indivíduo, do ser humano, né? A questão do machismo, a questão do sexismo nos espaços de terreiro. Então acaba que a gente às vezes tem dificuldade sim de desenvolver, né? Existe uma hierarquia posta, e essa hierarquia não é para diminuir ou para enaltecer alguém, né? É uma hierarquia do candomblé que ensina a gente que para você ser grande você precisa ser pequeno. Então, quando eu falo de dificuldade de ser macota, às vezes alguns conflitos que tem, que é do ser humano, né? Que é da convivência cotidiana,
que é do processo histórico do Brasil, e não necessariamente que a gente é menosprezada dentro do espaço de terreiro, mas às vezes o reconhecer o papel da macota é um problema para as pessoas, né? Inclusive de rodantes, porque ainda tem essa perspectiva, assim, a pessoa chegou no candomblé depois de mim, né, e tá saindo em pé, então, por que ela é cargo e eu não sou? Não é uma escolha nossa, né? Eu acho que para qualquer cargo, esse questionamento vai ser feito por algumas pessoas, né, poxa vida, eu tô no candomblé há 10 anos, né, ainda não posso ficar em pé na roda, como se estar na roda em pé fosse um privilégio, quando na verdade não é, né? Quem escolheu que eu fosse cargo não foi eu, né? Foi inquice. Eu sempre brinco assim, todo mundo tem essa questão de quem é rodante quer ser cargo, quem é cargo quer ser rodante. A gente nunca está satisfeito com o que a gente tem, né? E aí o fato de ser mulher nos espaços de candomblé ainda é um pouco estigmatizado, né? E eu não digo só de macota, eu digo de Eked, de ajoiê, né? Essa questão da obrigatoriedade de sempre ser muito amorosa, de sempre ser muito cuidadosa, que é supostamente inerente à mulher, né? O fato do cuidado, do afeto. E quando às vezes você é um pouco ríspida ou que você é mais dura, as pessoas vão questionar isso e as pessoas vão sempre apontar, né? Eu acho que uma dificuldade que a gente tem é de perceber que existem mulheres que são cargos, né, que não são rodantes, que são macotas, que são ajoiês, que são equetes, e que são mulheres lésbicas. E as pessoas ainda questionam a questão da orientação sexual dentro desses espaços. Então, às vezes, vão colocar sempre o fato de você ser uma mulher e ser uma mulher mais que tenha posicionamento político, que tenha questionamento, que questione. Isso sempre vai gerar um incômodo. E quando essa mulher é uma mulher lésbica, isso também vai gerar um incômodo, né? Porque as pessoas ainda, por mais que o candomblé seja a religião da aceitação, as pessoas ainda não conseguem perceber que a orientação sexual não tem a ver, por exemplo, com ser rígido ou com ser amoroso, né? Então, assim, ser mulher é sempre esse modelo de amor, carinho, né? Essas imagens que se tem da família perfeita, né? Que é a mãe que cuida, que abraça. Não, às vezes a mãe também educa, às vezes a mãe também precisa falar de forma mais entoada, mas isso não significa que ela não é amorosa, que ela não é cuidadosa, que ela não é respeitosa, né? Então, assim, eu acho que desconstruir essa imagem do que é ser mulher, essa mulher certinha, né, dentro de um padrão que é estabelecido, eu acho que é uma dificuldade que a gente ainda tem no espaço de terreiro. Bem, o fato de eu ser LGBT já me colocou em algumas situações, né? Por exemplo, pessoas falarem, a Makota Roxo Mutaledi é mais homem do que qualquer tata cambono que tem nessa casa, né? Ou em outras casas também, não estou falando só da minha casa, né? Preconceito direto, assim, de agressão verbal, eu não tenho essa memória, mas quando você fala que eu tenho que, pela minha orientação sexual, você é mais homem, não, eu não sou homem, né? Eu sou uma mulher que gosta de mulher, isso não faz com que eu perca a minha essência feminina, né? Ou senão, às vezes quando eu chego no terreiro, às vezes eu tô com a roupa dita masculina, né? E as pessoas às vezes questionam, né? Como se tivesse esse estereótipo, a necessidade do estereótipo extremamente feminino ou extremamente masculino, assim. Para mim nunca foi problema colocar uma saia ou colocar uma cafta, colocar qualquer coisa, assim. Eu não tenho problema com isso, né? Dentro do espaço de terreiro nem fora dele. Mas as pessoas às vezes questionam esse fator, né? Para nós mulheres, isso que somos macotas, eu acho que não tem tanto não tem tanto essa interrogação, né? Eu acho que os tatas cambonos que sofrem mais com isso, né? Porque homem tem que ser viril, tem que ser forte, tem que ser um monte de coisa.
que é uma construção social que está para além do terreiro. E eu acho que o ataque a eles é muito mais forte, né? O fato de ser um tata cambono e ser, por exemplo, um homem gay. Né? Para os sacerdotes que são rodantes, né? As pessoas acham que elas pensam que isso é mais naturalizado. Agora, um homem não. Né? Um homem não pode, um tata cambono, um tata pocó, né? Um tata labê, ele não pode ser LGBT. Para as mulheres existe esse estereótipo também dessa questão que ser LGBT e ser macota não combina muito, mas é mais naturalizado. E como é socialmente também, né? As mulheres são mais... existe o fetiche sexual das mulheres e isso não está à parte, porque quem forma o terreiro são pessoas que convivem fora dele socialmente com outras pessoas, com outras culturas. Mas quando a gente coloca alguns posicionamentos, né? Por exemplo, lá em casa, eu não tenho nenhum problema, assim, e o meu sacerdote tampouco, de que eu faça algumas funções, eu desenvolvo algumas funções, do tipo, a gente vai ter um corte e eu segurar um bicho. Não tem problema. Outras macotas, em alguns espaços, o fato de uma mulher segurar um bicho é questionável. Né? Porque a mulher sempre foi dada esse espaço da cozinha. Né? Às vezes eu vou lá, carrego um caminhão, um carrinho de terra, ou pego uma telha, ajuda a colocar, a pintar. Isso pra mim não é porque é papel de homem ou de mulher. Se você tá na roça, você vai desenvolver as ações que tem que ser desenvolvidas. Assim como tem homens na minha casa que pegam a vassoura e vai varrer um barracão junto com outras pessoas. Isso pra gente, do meu terreiro, isso é naturalizado. Pra gente, dentro do terreiro, o que a gente tem que entender é que não existe esse papel social de que a mulher está na cozinha e os homens estão lá sentados esperando que as mulheres sirvam. Né? A gente tem que desconstruir, porque esse processo de servidão, ele já, socialmente, ele é naturalizado, e que as mulheres, os maridos sentam na cadeira e ficam esperando o prato de comida. Né? Na minha casa a gente tenta desconstruir isso. É claro que se a pessoa está tocando, a gente vai levar um copo com água, a gente vai perguntar se está precisando de alguma coisa. Mas isso não tem que ser a regra. Né? Assim como que a macota, que também está na roda, às vezes vai precisar que um tata cambono leve um copo com água para ela. Porque ela está dançando com inquice, ela não pode parar, enfim. Né? Mas quando a gente fala de pessoas LGBTs, a gente ainda tem um estigma que a gente precisa trabalhar, perceber e entender que o fato de ser LGBT não te faz menos ou mais cargo. Né? Você pode ser um homem gay e ser um tata cambono. Você pode ser uma mulher lésbica e ser uma macota, ou uma ticota, ou você pode ser uma cota manganza, enfim. Né? Esses processos a gente precisa entender que ele é mais ocidental do que africano. Né? E quando a gente fala disso, e aí a gente traz um pouco dos pecados, né? Apesar do candomblé não haver pecado, a gente traz um pouco do pecado das religiões cristãs para dentro das religiões de matriz africana. A gente diz que não entra em transe, mas assim, o que a gente chama de transe, né? É o fato de incorporar, é o fato de virar no inquice, como as pessoas falam, né? Eu sempre brinco assim, quando tá cantando, eu sou de encoce, e tá cantando pra encoce, né? E eu me arrepio toda, assim, eu sinto a energia, eu sinto que o sagrado tá ali. Às vezes eu olho para minha irmã de encosto mais velha, eu olho e falo bem assim, eu fico olhando e eu falo bem assim, encosto tá chegando, e vou pro lado dela, dá 5 segundos, ela vira no santo, sabe? Então assim, a gente sente tudo, né? A gente sente, a gente se emociona, a gente se arrepia, a gente sente, a gente só sente, sabe? Não tem como explicar, né? Então, quando a gente fala de transe, existe vários níveis, né? Vários níveis de transe.
Então, assim, eu lembro que na minha saída, meu pai falava, meu pai biológico falava assim, nossa, quem saiu na sala não foi você, foi encosto, assim, porque ele disse que eu tava bicuda, com a cara séria, e quando eu fui olhar a foto, eu não me reconhecia, mas assim, eu lembro de muita coisa que aconteceu, mas eu também não lembro de quase nada, assim, é uma coisa muito louca, assim. Na minha iniciação, por exemplo, tem várias coisas que eu não lembro. Eu sei que aconteceram, eu lembro até certa parte, tem outras partes que eu não lembro. E assim, não lembro mesmo, assim, não é questão de... E que eu fui lembrar depois que eu participei do primeiro barco da casa, depois de confirmada, que eu falava, gente, isso não aconteceu comigo não. As pessoas, não, aconteceram, foi tal dia. Aí eu, é mesmo, mas eu não lembro dessa parte. Então, assim, a gente tá ali fisicamente, eu lembro que meu pai sempre ficava perguntando, né, Digina Wane, aí eu falava, a minha Digina, né, de Inquice. Mas assim, era eu que falava, eu lembro dele perguntando isso, mas eu não lembro dos ritos. Então, não é que a gente não tenha uma transe, é que a gente, 99,9% do tempo, a gente está consciente, né, do que está acontecendo. Mas, por exemplo, às vezes eu estou dando rumo no Inquice, principalmente quando é no meu Inquice, e que eu não lembro dos atos, e quando eu vou ver o vídeo eu falo, nossa gente, eu fiz isso na hora do candomblé e não lembro. Não é que eu não esteja consciente, é só que nosso processo de transe, ele é diferente, né? Esse entrar em transe, ele é de uma maneira diferente, ele é de uma maneira mais consciente, né? Assim como tem pessoas rodantes também que tem esse processo mediúnico mais consciente, mas não é que ele não esteja virado no Inquice. É porque às vezes o Inquice deixa mais coisas na cabeça dele do que na minha, por exemplo. Né? Isso é natural, e a gente tem que entender que cada pessoa tem seu processo, cada pessoa tem seu momento, cada um sente de um jeito. Tem gente que começa a se arrupiar, tem gente que começa a chorar, né? Tem gente que começa a dançar, né? E tem gente que vira no Inquice. Então, assim, ser macota é isso. O instrumento de uma macota é tão relativo, né? Porque todo mundo olha pra gente e a primeira coisa que eles veem é a gente com adijá na mão, né? Ou com cachixi na mão. Mas isso é só fora da sala, né? Isso é o que está fora da sala. Existem vários instrumentos que podem ser de uma macota, né? Tem macota que o cargo dela é cuidar de assentamentos, de Inquice, é cuidar da casa de santo. E o instrumento dela vai ser justamente esse cuidado, né? Os coxicamas, os assentamentos, enfim, né? Os meus símbolos de macota por exemplo, as pinturas, porque meu cargo é de pintura, né? Mas assim, eu acho que o que nos faz reconhecer, geralmente na maioria das casas, quem está com o cachixi na mão ou quem está com o adijá na mão são macotas, né? Quando a gente sai na sala, a gente sai com esse instrumento, né? É a primeira vez que nos é dada a permissão de utilizar aquele instrumento, né? Que é um instrumento que é para ser utilizado por pessoas mais velhas, e nós como macota, né? Nós os recebemos no dia da nossa iniciação. Então, eu acho que o que marca é o cachixi, né? E aí macota de caboclo vai ser justamente o cachixi, né? As macotas, o adijá nas casas de Angola. Muitas utilizam cachixi também, não adijá, mas eu acho que esse é o símbolo maior. Assim, quando você vê uma saída de macota, por exemplo, você vai reconhecer que é uma saída de macota porque ela está saindo com a adijá na mão, né? Então, eu acho que o adijá, que é o instrumento que a gente utiliza para chamar o Inquice, para chamar e para guiar o Inquice, ele é a nossa marca, né? Mas cada um vai ter a sua a partir do seu cargo, de como é concebida, né? Qual é a nação, qual é a casa, né? Então tudo isso tem a ver com o ser macota.
E não dá para dizer que existe pura e simplesmente um único instrumento que vá dizer que aquele instrumento é de uma macota. Eu acho que o candomblé de Angola é um candomblé que é muito injustiçado. Injustiçado porque, assim, quando a gente pega, por exemplo, a história do Brasil, os povos bantus, né, que é oriundo, que é, por exemplo, o povo que nós de Angola cultuamos, eles foram os primeiros a chegar no Brasil. Eles foram interiorizados, né, colocados nas cidades do interior, depois chegaram os povos jejes e depois chegaram os povos iorubanos. E aí você tem, e eu não estou aqui criticando, eu não estou aqui culpabilizando o candomblé Quetu, né? Eu estou dizendo que você teve a possibilidade de divulgar e propagar muito mais o candomblé Quetu, porque você teve, por exemplo, Pierre Verger, que fez esse favor, né, de falar sobre orixás, né, como antropólogo, trazer um pouco essa perspectiva do orixá, né, no Brasil. E o povo de Angola, o povo bantu, ficou mais esquecido por estar no interior. E que não é um processo diferente, por exemplo, do que a gente vivencia no Brasil, né, com as pessoas, por exemplo, que vivem no campo. A diferença de que chega a política pública no campo e na cidade. Então, esse é o primeiro ponto. E aí, quando eu falo que a gente é muito injustiçada, é que grande parte das pessoas hoje que estão, por exemplo, no candomblé Quetu, uma grande parte foi iniciada no candomblé de Angola. Foi iniciada no candomblé de Angola, né? E aí, por razões que não cabe a mim dizer, né? Mudaram de águas e foram para o candomblé Quetu. Candomblé de Angola, ele é simplicidade, ele é pé no chão, né? Ele é muita chita, muita cor, muita dança, muito movimento, que não é muito diferente dos outros candomblés, né? Mas o candomblé de Angola não carrega essa pompa, né? Essa necessidade de roupas, de richelieu. Assim, pra gente, uma chita, né? E um pano da cabeça e um pano da costa, e você olha o candomblé, é um candomblé lindo, né? As pessoas... E é engraçado que às vezes você chega no candomblé de Quetu, as pessoas, quando você não sabe cantar um cantiga de Quetu, todo mundo fica te olhando. Né? Tipo assim, tá cantando pra algum, você não sabe. E assim, eu lembro que as primeiras vezes que eu fui no candomblé de Quetu, eu ficava tipo, tá cantando pra quem? Né? Porque eu não reconhecia, não era uma coisa sonora pra mim, porque eu não tinha essa vivência. Né? Mas aí acaba que a maioria dos candomblés são de Quetu, e a gente acaba visitando outras casas, tendo amigos que são iniciados também para inquices. A gente vai se familiarizando, né? Mas aí, quando a gente convida uma pessoa para ir no candomblé, né? A pessoa, você é de qual casa? Eu sou do candomblé de Angola, né? E aí as pessoas, nossa, eu não sei nada de Angola, né? Mas na hora de cantar para um caboclo, a pessoa vai lá e chama a gente para ajudar, porque eles vão fazer o candomblé cantando em banto. E às vezes não sabe cantar e precisa da gente ali. Não é que a gente está negando ajuda, não é nada disso. Né? É só que entender também que cada povo traz sua especificidade, cada povo tem sua importância. E o candomblé de Angola é isso, assim, é a possibilidade. Assim. Se tem folhas em outros candomblés, foi porque nós de Angola demos. Porque a folha, essa tradição de cobrir o chão com folhas, é do povo de Angola. Né? Então, assim, você reconhecer que muito foi dado, que existe muita troca. Por exemplo, quando eu falo da minha família, que é a família Tumbajussara, o primeiro barco que saiu na casa do Tumbajussara, saiu um inquice, um vodum e um orixá. Naquele tempo não tinha essa diferença, né? As pessoas tentavam se juntar para você, né? Tanto é que nós temos o Rungeb, né? A gente herdou o Rungeb do povo Jeje, e que o Rungeb não é do povo Quetu, né? O povo Quetu ele também herdou do povo Jeje. Então, assim, você reconhece... No Brasil não dá para dizer que existe só um candomblé ou só uma coisa. Não, tudo... A gente trocou muita coisa, né? Por exemplo, tem gente de Quetu que tem uma bandeira de tempo arriada na sua casa. Mas Quindembo é uma entidade, é uma divindade do povo de Angola, né? O rei de Angola é Quindembo. E a bandeira é
é nossa, né, do povo de Angola, assim como nós temos outros, a gente tem cantigas que são de Jeje dentro da Angola, você tem cantigas que é de Quetu, enfim, a gente não pode falar de um processo que é único dentro do candomblé, né? E aí quando a gente fala do candomblé Brasil, né, e aí que o candomblé, entenda que o candomblé é uma religião brasileira, porque em África não se cultuava dessa maneira, você não tinha todos os inquices, todos os orixás numa mesma comunidade, numa mesma nação, né? Você tem então a gente tem que compreender que essa dimensão, ela é brasileira do candomblé, ela é uma dimensão brasileira, né? E que a gente tenta trazer, né, uma nova perspectiva, cuidar, né, disso, reconhecer e dar o devido valor a todas as denominações de candomblés, porque não existe um candomblé, existem vários candomblés, né, que aí você tem aqui que chegou de forma mais forte, né, alguns que é o Quetu, o Efon, o Jeje, a Angola, né, e aí dentro da Angola, por exemplo, a gente tem várias famílias de Angola, né, tem a família Tombesi, tem a Tombojussara, tem a Bate-Folha, Bate-Folhinha, Caçange. Então, assim, não é apenas um candomblé de Angola, são vários candomblés de Angola. Então, quando a gente fala, a gente percebe que as pessoas às vezes têm um pouco de preconceito, né? De falar, mas candomblé de Angola eu acho muito diferente, se eu não entendo nada. Aí pergunta, quais são inquice? Eu falo, eu sou de encosto. Aí a pessoa fala, encosto? Né? E como se isso não nos ofendesse. Não, menquice não é um encosto, né? Menquice é encoste, é o guerreiro, que a gente tenta no Brasil, a gente, não é que a gente queira o purismo, né? De tipo, agora não pode comparar algum com encoste. Não, não é que a gente não possa comparar algum com encoste. Agora é entender que algum é algum e encoste é encoste, sabe? E sem nenhum demérito. São guerreiros, são do ferro, são que forjam o ferro, são o senhor das ferramentas, da tecnologia, mas de povos diferentes. Não dá para você dizer que o rei da China é o mesmo rei do Japão, né? Eles têm similaridades, mas não são a mesma coisa. Então, quando a gente fala de candomblé de Angola, é falar nessa amplitude, né, do que é o candomblé de Angola, que são vários candomblés de Angola, são vários candomblés de Queto, são vários candomblés Jeje, né, é o tambor de mina, e você tem outras denominações também de matriz africana, que não são tão conhecidas e reconhecidas no Brasil, mas que nem por isso tem que se tratar com desdém, com demérito, e pensar que existe um candomblé que é superior ao outro. Não, são candomblés, apenas candomblés, né? E aí, o recado que eu deixo para as pessoas que estão chegando no candomblé agora é que reconheçam, né? Reconheçam a sua ancestralidade, reconheçam a sua existência pela força daqueles que tiveram que morrer para que a gente pudesse hoje estar cultuando o candomblé no Brasil, entender que ser de candomblé é ser uma pessoa de resistência. Não dá para você ser de candomblé e acreditar que, por exemplo, armar todo mundo vai salvar a humanidade, que você vai... Não, ser de candomblé é promover a paz cotidianamente, né? É promover a igualdade, a equidade, é promover trabalho social, porque nenhum terreiro de candomblé hoje que eu conheça funciona sem ter uma mínima, nem que seja mínima, atividade com a comunidade, uma atividade social, de interlocução, de comunicação com a comunidade, né? Entender que para você hoje é mais novo, mas amanhã você vai ser o mais velho. E o candomblé só existe com o mais novo e com o mais velho, né? Quem é aquele que tem descendentes sem ter mais velho, né? E quem é aquele que tem descendentes sem ter mais novos? Então, entender que o candomblé, quando a gente fecha a roda, é justamente para representar isso, né? Que vai sair todos os mais velhos primeiro, mas que vai chegar um momento que o mais velho vai se encontrar com o mais novo, né? E isso é a beleza do candomblé.
né? Não significa que o fato de eu ser macota e estar em pé significa que eu sou mais que você ou que você é menos que eu. Não. Né? O candomblé, o que é uma macota sem um indumbe, sem um muzenza, né? E da mesma forma, né? Quem cuida do indumbe ou do muzenza, se não é a macota, se não é o mais velho. Então a gente precisa conseguir interpretar essas questões, interpretar que os mais velhos, os nossos ancestrais deram a vida por nós, né? E aí quando eu falo de ancestrais, eu não estou falando só de ancestrais africanos, não. Eu estou falando também dos indígenas que morreram, né? E dizendo que o culto de caboclo, por que a gente cultua na Angola o culto de caboclo? Né? Justamente reconhecendo os donos da terra, né? Fazendo reverência para aqueles que aqui estavam antes de nós. Por isso que o Candomblé de Angola abraça, né, o culto de caboclo, porque a gente entende qual é essa dimensão. Então, assim, quando a gente fala de Candomblé, a gente tem que falar de direitos humanos, tem que falar na perspectiva da ajuda mútua, da colaboração mútua, da vivência no coletivo, porque a gente nosso culto não é igual ir para a igreja, né? Nosso culto, a gente não vai só no domingo, a gente geralmente vai, fica o final de semana inteiro lá, fazendo comida, servindo as pessoas, sendo servidos também, né? Porque a gente entende que a gente precisa dessa troca. Não dá para você só chegar, botar sua roupinha maravilhosa, dar seu close no candomblé, depois arrumar sua malinha e ir embora. Quando você chegou para esse candomblé, várias outras pessoas já estavam lá antes de você, trabalhando, preparando a comida que você vai comer, preparando a roupa que você vai vestir, né? Preparando, limpando o barracão que você vai dançar. Né? Então, quando a gente fala de candomblé, a gente fala disso, de coletividade, de ajuda, de compreensão também que nós somos humanos e não é porque nós somos mais velhos, nós não erramos, erramos muito, né? Como qualquer ser humano, né? A gente às vezes vai ser grosso, a gente às vezes vai estar sensível, vai chorar, vai pedir colo. Não é porque é mais velho que não vai pedir colo, né? Então, a mensagem que eu deixo é compreensão, né? Compreensão, aceitação, entender que o candomblé, vai chegar o momento que o candomblé vai ser a religião que vai acolher, que já né? Mas que vai acolher ainda mais pessoas trans, LGBTs, porque essas pessoas, a eles são negadas tudo, né? O direito de culto, o direito de fé, o direito de vivência em comunidade, o direito de ter uma cidadania, de ser chamado pelo nome. Então, daqui está chegando o tempo do candomblé abraçar, né, essas causas, de lutar por igualdade, de fazer justiça, e a gente vai precisar abraçar essas pessoas, mais ainda, né, porque eu sou LGBT, sou de candomblé e fui abraçado por essa fé, né, e a gente vai precisar abraçar essas pessoas, né. E a pergunta que eu deixo é: você está preparado para isso? Você está preparado para trabalhar com as diferenças, né? De entender que você não vai estar quebrando nenhum dogma, porque nossa religião não tem dogma, né? Ao abraçar uma pessoa trans dentro do terreiro, né? Você está preparado para isso? Você está preparado para isso? Vem para o candomblé, que a gente também está preparado para te receber e te aceitar do jeitinho que você é. Pra gente não tem certo ou errado, sabe? Pra gente tem amor, tem cuidado, né, e tem responsabilidade. Independente de como você seja, de quem você seja, do mais rico ou mais pobre, o candomblé abraça. Então, é esse o recado, né? Você está preparado para receber a diversidade? Se estiver preparado, pode vir para o candomblé, que a gente está de braços abertos para te receber também. Macoiô, Abantaoce, né, Colofé, Mutumbá, Saravá, tamo junto. Aê, Bamburucema, aê, Invurucema, é um simbiê. Aê, Bamburucema, é um simbiê. Aê, Bamburucema, caiango no poço, caiango, singuele, singuele. Caiango no poço, caiango, singuele, singuele. Oia, 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 ê. Olha a matamba de cacurucá, zingue. Oia, 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 ê.
Oia matamba de cacurucá, zingueu, oia.